Olá, seja muito bem-vindo ao Repórter Justiça. Hoje vamos falar sobre uma cerimônia que inclui ritos, promessas, direitos e deveres. E eu tô falando, Léo, sobre o casamento, um dos momentos mais especiais na vida de muitos casais. Com certeza, Renata. O grande dia de dizer o famoso sim. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Todo mundo já ouviu isso, né? No programa de hoje vamos mostrar que o perfil do brasileiro está diferente. Por exemplo, você sabia, Renata, que as pessoas estão casando mais velhas? Opa, eu me enquadro nesse perfil, viu, Léo? Não vou revelar a minha idade, mas eu e meu marido nos casamos um pouco mais velhos, digamos assim. Tá certo. O que acontece, de modo em geral, Renata, é que as uniões estão diminuindo. Só que, por outro lado, os casamentos homoafetivos cresceram quase 20% em 2022 em relação ao ano anterior. Isso é muito bacana. Bom, então fica aqui com a gente, porque vamos mostrar histórias incríveis de um casal que conseguiu realizar o sonho do felizes para sempre e outro que se separou, mas ficou tudo numa boa. Casamento sim, pressa não. O casamento tardio já faz parte de uma nova configuração familiar. Não só isso, a pandemia também fez com que muitos casais adiassem o grande dia. Desde 2015, os registros de casamento vêm caindo, mas 2019 e 2020 foram os anos mais prejudicados. A mudança de planos a toque de caixa foi a única saída da Gabi e do Marcos. Faltava 1 mês e meio para o nosso casamento, os convites já tinham até sido enviados, meu vestido estava pronto, o terno dele, né, tudo, e aí veio a pandemia e a gente ficou nessa espera que pra gente parecia eterna, assim, remarcando. Na época, o famoso pedido "quer se casar comigo" aconteceu de um jeito inesperado. Foi durante o casamento de uma das melhores amigas da Gabi, num cruzeiro na ilha de Malta, na Itália. Não tinha como eu prever isso jamais, nem esperar, porque eu estava ali totalmente focada no casamento dela, né? Foi a primeira amiga minha que casou, assim, do colégio, a gente estava juntos, fomos padrinhos do casamento, então ali eu nem estava esperando nada. Exatamente, foi tudo surpresa, né? Porque acho que ela não queria imaginar que eu iria fazer um pedido no casamento, né, de uma amiga dela. E então foi o momento perfeito, né, para surpresa. E veio sim. Toda a preparação já fez valer a espera imposta pela pandemia. E juntos celebraram a cerimônia na igreja escolhida pelo casal, a Catedral de Brasília. São 14 anos de relacionamento. Ela tinha 16 e ele 18. Os anos passaram, mas a idade ainda era pouca. Por isso, a demora para selar a união com os votos do matrimônio. A gente foi aguardando nossos desejos profissionais, né? E a gente começar a se encaixar no mercado de trabalho. A gente estava junto e a gente sabia que a gente ia se casar algum dia, né? Bom, e o primeiro filho vem aí, né? Como é que estão as expectativas? Já estamos muito felizes porque ele vai nascer muito pertinho do aniversário do pai, né? E tá para qualquer hora agora. E desde que a gente era adolescente, a gente sempre falou, né, do nosso filho, que um dia seria o Romeu. E agora ele tá aqui, assim, é realmente um presente de Deus. E olha só quem chegou um dia depois da nossa gravação. É o Romeu, fruto dessa união madura e cheia de amor e cuidado. Gabi e Marcos, parabéns! Vida longa, saúde, parceria e cumplicidade. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que no ano passado foram registrados 970 mil casamentos civis realizados em cartórios. Desse número, 11 mil foram entre casais homoafetivos, a maioria entre cônjuges femininos. Eu acho que esse tipo de casamento entre pessoas do mesmo sexo tende a aumentar. Tende a aumentar na medida em que vamos dizer assim, que os preconceitos vão sendo
mais afastados, a sociedade vai convivendo melhor com essa ideia. Parece que quem está segurando a bandeira do casamento como projeto hoje em dia são pessoas do mesmo sexo. A pesquisa do IBGE ainda mostra que daqueles 970 mil casamentos registrados em 2022, quase metade dos casais pediram o divórcio. Foram 420 mil, ou seja, uma separação a cada 2 uniões. Jornalista de formação e doutor em História da Arte pela Universidade de Brasília, Paulo fez parte da primeira geração de homossexuais do Brasil que pôde se casar formalmente, tendo acesso a todos os direitos matrimoniais. Foi uma época muito feliz para mim, porque eu estava terminando a faculdade, eu estava entrando em um emprego novo, era um momento que eu estava me estabelecendo como homem, de fato, e eu conheci um outro homem que me amava na mesma proporção e que tinha um interesse, um compromisso sério comigo, no momento que a gente nem sequer poderia ter compromissos sérios, de fato, né? O país não permitia isso. E permitiu. E permitiu na hora certa. Casei numa galeria de arte, com amigos, familiares ao redor, e tive uma vida muito bonita com ele por 10 anos. Depois de todo esse tempo juntos, ele e o ex-marido decidiram pela separação e fizeram de tudo para que o divórcio fosse tranquilo. Tem um caso muito curioso desse divórcio, que quando a gente vai escrever, né, o papel no pedido de divórcio, tem lá uma cláusula dizendo que a gente tem que afirmar que o relacionamento se tornou intolerável, né? E ele olhou, o André, foi meu marido, ele olhou, ficou tão incomodado com aquilo que ele pediu para mudar, porque aí fala, gente, a gente se tolera, eles se gostam do outro, mas o matrimônio ele já não é mais desejável, então vamos trocar por indesejável. E aí no cartório permitiram que se fizesse essa alteração. Além do Paulo, outros casais também têm optado por uma separação amigável e menos burocrática. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal validou a emenda constitucional que criou a modalidade do divórcio direto. Na prática, significa que o casamento civil pode ser dissolvido pela solicitação do divórcio, feito em cartório, na presença dos advogados, sem prévia da separação judicial. Oficial de Registro Civil, Gessé aponta esse crescimento à facilidade do comum acordo entre o casal. Pode casar num dia e divorciar no dia seguinte, assim, teoricamente falando. Então, essa facilidade, que muita gente não sabe, que à medida que vai divulgando, vai aumentando o número de pessoas que querem, né, se aproveitar, vamos chamar assim, dessa facilidade, né? Mas nem todo mundo pode se separar dessa forma, extrajudicialmente. Este advogado explica que quando há menores ou incapazes envolvidos, o divórcio deve ser judicializado, seja ele litigioso ou consensual. Qual seria o papel do Ministério Público nesse divórcio judicial consensual? Observar a garantia dos direitos dos menores ou dos incapazes. Para o Paulo, tirar o melhor da situação de um momento difícil deixaria tudo mais leve, como foi. Carrega até hoje a amizade do ex-marido e os aprendizados da experiência. Nada é para sempre no que se diz respeito àquele modelo de pensamento, aquela forma de ser. A gente se transforma. O tempo passa, a gente vai mudando aos poucos, vamos nos reconhecendo de outras formas e tá tudo bem. E você aí de casa, ainda acredita no Felizes para Sempre? Nós temos total direito de construir e reconstruir todas as vezes que nós pudermos. E hoje, depois de 2 anos de separação, eu encontrei uma pessoa nova para mim. E estou muito feliz por ela. É um homem que me faz muito bem, que me leva a lugares muito diferentes e muito bons, que talvez seja um lugar que eu preciso ir. E você aí de casa, fica comigo mais um pouquinho. Eu volto já para contar a história de uma família que fez de uma separação motivos para comemorar. É uma grande família com lições ainda maiores para inspirar.
incompatibilidade, falta de amor, traição, afastamento emocional. O divórcio entre um casal pode acontecer por muitos motivos. Dependendo do tempo de convivência e do tipo de relação, é preciso lidar com o momento do acerto de contas, uma fase difícil, mas necessária. O processo de um divórcio pode ser ainda mais desafiador quando existem filhos envolvidos. Nós vamos conhecer agora a história da Maria, que mora na Alemanha e se dedica à criação dos filhos de 4 e 8 anos. O mais velho é fruto do primeiro casamento. Maria, muito obrigada por dividir com a gente aqui a sua história. Eu gostaria de saber como foi o desfecho desse seu relacionamento. A separação de corpos aconteceu de forma amigável, pois eu não sabia que estava grávida. O meu ex-marido retornou para o Brasil, eu continuei na Alemanha, porque eu tinha trabalho a fazer, e eu tinha iniciado um novo relacionamento com o meu marido. Com o meu marido atual, né? E a partir do final do primeiro trimestre da minha gravidez, eu não sabia até então que estava grávida. No final do primeiro trimestre eu descobri a gravidez. E as coisas mudaram de figura. O tom da conversa mudou. Mas continuava a existir um diálogo. Em que momento foi preciso acionar a justiça? Em determinado momento eu consegui uma medida protetiva. E aí o diálogo direto entre eu e meu ex-marido foi encerrado. Pois não havia possibilidade de diálogo, já que a cada pequeno detalhe da vida do meu filho, as coisas tomavam uma proporção gigantesca. O divórcio litigioso, quando um juiz decide as principais partes da separação, foi o caminho encontrado para a dissolução do casamento. O advogado Max Kolbe diz que é comum que surja nesse tipo de divórcio falta de consenso das partes quanto à visitação e guarda dos filhos, valores para a pensão alimentícia e até mesmo para a partilha de bens. Observe que se o Estado ou se o Poder Judiciário, de um modo geral, tivesse um trabalho no sentido de um acompanhamento por meio dos núcleos do tribunal, de acompanhamento psicológico, social, de orientação, talvez não houvesse tantas ações judiciais para se discutir alimentos, bem como o direito de regulamentação de visita ou guarda dos filhos. No caso da Maria, a decisão judicial foi o pontapé para novos respiros. Quando a medida protetiva foi instaurada, quando ela saiu, eu passei 1 ano sem dialogar com ele. E foi essencial para o início da minha recuperação. A superação também faz parte desse momento em que o casal decide pelo fim do relacionamento. A psicanalista e servidora pública aposentada, Rosimeire, passou por maus bocados no início do primeiro casamento. Tinha uma namoradinha aqui, outra ali, eu descobri, aí brigava, a gente discutia, não sei o quê, chegava num acordo, beleza, perdoei uma vez. Aí um belo dia eu descubro que Fernanda aprontou de novo. Aí eu, ai meu Deus, né? Não vai dar certo. Rosimeire foi a segunda esposa do Fernando. No primeiro casamento, ele teve 2 filhos e com a separação se distanciou dos meninos. O relacionamento com Rosimeire não foi pra frente, mas dessa vez quis fazer diferente. Quando eu separei da Meire, eu falei assim, eu vou mudar. Então eu fiz inverso, entendeu? Aí eu comecei a procurar os meninos e tal, para ter a amizade dos meninos e com isso foi criando amizade. Juntos, mas separados, criaram 2 filhos. As mágoas foram colocadas de lado em nome da amizade e da boa convivência dos meninos com o pai. Já tem muitos anos que meus pais são separados e há muitos anos que eles convivem super bem. Isso foi ótimo para a nossa criação e quando o Paulo chegou foi muito tranquilo também, porque viu que realmente era um relacionamento saudável com o pai das crianças. Foi isso. Quer dizer, as crianças de 30 anos. E ela encontrou um novo amor. Está casada com o Paulo há quase 10 anos. Ele conta que assim que se conheceram, ficou encantado com a maturidade dela em relação ao ex-marido. Eu acho que aí foi um bom começo, porque eu olhei e vi uma mulher bonita, inteligente, né? E era isso que eu queria. Claro, no início todo mundo olha desconfiado um para o outro, né? O que vai acontecer, o que eu posso esperar, né?
Mas eu acho que também eu já estava mais maduro, já estava com mais de 50 anos. A boa convivência em família faz parte da vida de todos há um bom tempo já. O Paulo adora cozinhar e essa cena aqui se repete pelo menos uma vez por semana. Eu particularmente, como gosto de cozinhar e vou para a cozinha, então é muito fácil você conquistar pela barriga, é muito fácil. Então, acho que esse foi um dos caminhos. O fato do Paulo ser uma pessoa muito polida, muito educado, muito gentil também, facilitou muito para esse convívio, que meu pai traz essa alegria que ele tem, é muito brincalhão. Então isso é excelente para o nosso convívio, para o convívio com meu irmão, com as minhas filhas. Então, acho que minha mãe até relatou aqui sobre o Natal. A gente foi para o Natal recentemente. E aí é o meu, os seus, nossos, os deles, e vai todo mundo. Eu fico impressionada com os amigos, porque assim, quando a gente está em algum evento que os amigos estão presentes, o Fernando também está, aí quando eu apresento, esse é meu ex-marido. Aí tem gente que fica assim, né, meio olhando assim de lado e tudo. Mas aí depois percebe o tanto que a gente se relaciona bem, como o Paulo também se relaciona bem com ele. E aí os amigos acabam gostando muito deles, né? Numa convivência harmônica, essa família tem muito a ensinar. A começar pela Rosimeire, que superou as feridas em nome de algo muito maior, os filhos e a própria paz. É um laço que não acaba nunca, né? Quando você tem filhos, né? Agora eu tenho netos também. Então, assim, a gente tem essa relação, né, muito ligada, muito unida. Então, assim, eu quero que a minha neta conviva com o meu ex-marido, porque ele é o avô, né? Ela vai considerar muito o Paulo, porque o Paulo está aqui no dia a dia, o Paulo é que faz a comidinha para ela, o Paulo é que põe no colo, né? Mas ela sabe que ela tem um avô que é o pai do pai dela. E aí, eu acho que isso é muito importante. O Repórter Justiça vai agora para um rápido intervalo, mas continue com a gente, porque no próximo bloco vamos falar sobre crise no relacionamento. O que fazer quando ela chega? A gente volta já. Quem nunca teve um problema no relacionamento amoroso, atire a primeira pedra. O lado ruim, às vezes, é a desconfiança, o ciúme, essas coisas. Eu sou relativamente novo, minha mulher também tem as dificuldades, que é tipo algumas, né, que é financeira, da vida. O difícil é quando você realmente conhece a pessoa, convive com ela 24 horas e tenta conciliar a rotina. Como tudo na vida, são dois lados da mesma moeda. Relacionamento precisa ter diálogo, admiração e cumplicidade. Muitos casais são parceiros de vida e aprenderam com o tempo a respeitar o espaço de cada um. Eu acredito que quando a pessoa se decide a casar, tem que estar disposta a tolerar o outro, né? É a parte de compartilhar momento, de estar junto, de ter um parceiro, ter um amigo, é a parte positiva do relacionamento. Vive uma vida junto, cria os filhos junto, educa junto, quer dizer, curte junto. Momentos difíceis chegam para todos os casais e quando a gente fala sobre isso, logo vem à cabeça aquela palavrinha, crise. Dizem que tem a crise dos 7 anos, dos 14, dos 21 anos. E você, acha que isso é mito ou verdade? Isso é mito, tá, gente? Apesar que, sim, quase todos os casais acabam tendo algum tipo de crise. E, óbvio, também que tem casais que passam a vida toda juntos e não entram em nenhuma crise. São questões financeiras, de organização, né, familiares e até mesmo educacionais. Pode gerar alguma crise. Ana Paula é psicóloga e terapeuta de casal, especialista no bem-estar do relacionamento. Ela ajuda principalmente casais que enfrentam crises, mas decidiram ficar juntos. Seja homo, seja hétero, seja no início de um relacionamento, seja no namoro, no noivado, ele vem para alinhar os conflitos e melhorar o relacionamento. Então, a terapia de casal pode ser útil para casais que estão em vários estágios. Não há crise que não possa sobreviver. Talvez essa frase seja um resumo da história do Flávio e da Silvia.
34 anos juntos. Quando casaram, Flávio tinha 21 anos, Silvia, 19. Como é que você explica a paixão? É difícil você explicar a paixão. Eu acho que ela era, é e sempre será uma linda mulher. E a forma da Silvia me tratar, sempre muito atenciosa, muito carinhosa, extremamente divertida. Eu acho que isso, de certa forma, me fascinou. E por isso que estamos aqui até hoje. Ô Silvia, e o que mais te chamou a atenção naquela época nele? Foi os olhinhos dele. Bom, na verdade, o Flávio tem um coração muito bom, né? Ele tem um coração muito grande, assim, generoso. E o que chamou a atenção ali, né, no primeiro momento, foi essa coisa dele, esse carinho com as pessoas. Isso me chamou a atenção, né? E a vida seguiu, tijolo por tijolo, construindo a própria história. Tiveram um filho e algumas crises. Tiveram crises que vocês olharam, pensaram, dessa vez a separação é o único jeito. Como é que foi? Léo, eu acho que em 34 anos de casado nós tivemos 3 crises muito fortes. Eu acho que todo casal em algum momento pensou em separação. A gente não evita pensamento, a gente controla pensamentos. De um lado a mulher quer segurança e do outro lado o homem quer o reconhecimento. Então eu acho que a maioria das separações advém de uma crise financeira. Então quando existe a crise financeira, há um abalo. Acaba que você joga muita expectativa em cima do outro, né? E isso gera, às vezes, sufoca, porque ninguém vai conseguir ali suprir todas as suas expectativas, né? Um ser humano ali de carne e osso que tem defeito, tem suas tristezas, tem seus traumas, então a gente tem que saber lidar com isso, né? Sempre um dos dois tem que ter aquela postura ativa, pelo menos um, de investir na relação, de tentar salvar o casamento. E assim aconteceu. Ora partiu de minha parte, ora partiu da parte dela. O que estava assim já para ir para o buraco, você, não, peraí, ainda tem uma sementinha aqui que está crescendo. A última crise foi há 2 anos e a mais difícil. O casamento estava por um fio. Nós estávamos numa crise muito forte. A separação já estava no meio do túnel, não era nem no final do túnel, no meio do túnel. Então nós resolvemos viajar, reinvestir no casamento, fazer aquela reconexão e fizemos. Aí quando eu cheguei de viagem, veio a doença. Covid-19. Flávio teve complicações e ficou 37 dias internado. Hoje a minha vida está aqui, com muita vitalidade, eu devo a uma pessoa, a ela. Eu aprendi que existe uma coisa que o essencial é simples, né? Então, às vezes a gente se apega a coisas tão pequenas, né? E o essencial é tão simples. É um abraço na hora que você está meio chateado, é um bom dia, é um café da manhã. Falar do passado dói. Qual lição que fica para você, Flávio? Eu consegui retirar da doença uma parte muito boa, que é a tolerância, o investimento no casamento, é olhar o cônjuge de outra forma. Então, nós vencemos as barreiras justamente porque colocamos em prática a ideia de que o casamento ele não é líquido, o casamento é sólido. E quando a gente acha uma pessoa, a gente tem que investir. Na saúde e na doença, como prometeram há quase 3 décadas e meia. A experiência de quase morte trouxe um novo olhar de vida, de mundo e fortaleceu a relação. Quais conselhos que vocês podem dar para quem está assistindo a gente agora, que está no casamento, passando por uma dificuldade? O que vocês podem dizer? A tolerância. Se você tiver tolerância, você tiver aquela sacada que naquele dia ela não está bem e ela tiver a sacada que naquele dia eu não estou bem, não exigir demais do outro, aceitar que nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos cheios de defeitos e qualidades,
aí eu acho que o casamento fica longevo. E eu também acho, sabe, Léo, que quando você está na crise, você deve procurar conselho de quem ainda preserva um casamento. Se você procurar conselho de alguém que acabou de separar ou que está em pé de guerra com o marido ou com a esposa, o aconselhamento vai ser separa. Então você tem que puxar conselhos de quem esteja estabilizado emocionalmente na relação. O casamento tem altos e baixos todos os dias. Né? Todos os dias, não tem essa fantasia cor-de-rosa que a gente cria, não é. Agora, sabe qual é a verdadeira tônica aqui do nosso casamento para dar certo? Bom humor. Quando o casal ainda se diverte um com o outro, o casal está firme. Quando o casal para de se divertir um com o outro, aí o casamento não está firme. Já pensou nisso, Léo? Lição que fica para todos nós, né, Renata? Com certeza, muitas histórias, né, pra gente se inspirar. Gostou do programa? Adorei, Léo. Tá certo, e a gente fica por aqui. Já segue a gente no Instagram, é o @Rádio e TV Justiça, e no YouTube o canal é o mesmo. É isso aí. Se quiser mandar um e-mail para nossa produção para sugerir alguma matéria, alguma pauta, é repórterjustiça@stf.jus.br e até a próxima. Até mais.